E aí, qual vai ser o título do café de hoje? Hoje eu vou contar minha biografia. Aí eu vou colocar assim, Paulo Portrigo. O quê? Paulo Portrigo. Ah, tá. Vai lá? Valendo. Então, Segundo vídeo com óculos esquisito. Bom, pessoal, é o seguinte. Esses dias eu tava conversando aí, e aí uma pessoa tava dizendo que tava preocupada em como pagar os estudos futuros da filha dela, né? Então, tipo, a filhinha tem 8 anos e aí a gente tava conversando e tal, falando, nossa, né, tem que reservar um dinheiro para pagar os estudos dela quando ela for fazer faculdade e tudo mais. E aí tem uma história que eu gosto de contar, mas eu nunca gravei nada falando sobre isso, que é um pouquinho a história do esforço que a minha mãe fez para garantir os meus estudos. Então, esse vídeo é um vídeo motivacional para as pessoas, não para os pais, mas para os filhos, porque, bom, a minha mãe é professora, assim como a minha avó, o meu pai é vendedor, meu avô, por parte de pai, foi pedreiro, então minha família não é uma família de posses, né? Mas eu tive uma infância saudável, de classe média, nunca faltou nada, né? Bem confortável. E minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre quis conquistar as coisas, né, com o trabalho dela. Então ela sempre teve mais de um emprego, vendia pijama, fazia excursão, paralelamente à docência, né, que ela é professora. E eu me lembro, cara, que quando eu era criança, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, né, ensino fundamental, estudei em escola pública, ensino médio, fiz faculdade pública, fiz pós-graduação em faculdade pública. Só que quando eu ainda estava no ensino médio, eu ouvia minha mãe conversando em casa com meu pai, falando que ela trabalhava bastante para guardar dinheiro para pagar os meus estudos. Porque ela sabia que em algum momento provavelmente ela ia ter que pagar a faculdade e ia custar caro, então ela tinha que ter uma poupança. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei o ensino fundamental, eu tive a sorte de passar num vestibulinho e cursar ensino técnico no COTIL, que é o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, escola pública. E esse curso técnico, ele não forneceu uma base muito boa nos termos das disciplinas da grade curricular do ensino médio. Português, matemática, física, química, história, geografia. Teve um ano que eu não tive geografia, um ano eu não tive geografia, depois teve um ano que eu não tive, acho que biologia, não lembro. Dos 3 anos do colegial, nem todos os 3 anos tiveram todas as disciplinas, né? Porque o foco era o ensino técnico, e de fato eu tive um ensino técnico muito bom, muito bom. Aprendi coisas no curso técnico que eu não aprendi na faculdade. E aí, eu quando fui prestar vestibular para a escola pública, eu estava achando que eu manjava muito. E eu não consegui passar no vestibular, né? E aí eu me peguei não tendo sido aprovado no vestibular e falei, nossa, agora vai ter que executar aquele negócio que minha mãe falou a vida inteira de gastar o dinheiro que ela guardou durante décadas para pagar meu estudo em faculdade privada. E aí eu falei, cara, eu via o quanto, né, meus pais se esforçaram, minha mãe guardou dinheiro para pagar e eu não achava justo ela gastar esse dinheiro comigo com os meus estudos, né? Uma vez que no Brasil ainda o ensino público da faculdade, do ensino superior, é melhor do que o ensino privado. E aí eu falei, cara, eu vou fazer de tudo, eu vou passar numa universidade pública. E aí eu fiz cursinho. Fiz um ano de cursinho, não passei, fiz outro ano de cursinho
E nesse segundo ano que eu me dediquei, porque no primeiro ano eu fazia cursinho à noite e trabalhava de dia. E aí não deu certo. No segundo ano que eu só estudei, eu passei em todas as faculdades públicas que eu prestei. E aí, antes de ser chamado nas faculdades públicas, eu prestei PUC, Mackenzie e cheguei a fazer inscrição, né, na PUC Campinas. E aí eu me lembro muito bem, meu pai, né, foi lá comigo, minha mãe, fazer inscrição na PUC, pagou lá, na época era R$ 1.500 a matrícula. E aí, quando eu passei depois, eu passei na USP, na Unesp, na UFV, o meu pai pegou e me falou, filho, o dinheiro que eu vou ser reembolsado da mensalidade eu vou dar pra você. Daí eu recebi R$ 1.200, se eu não me engano, né? Por que eu tô contando essa história? Porque muita gente pega e fala, eu não vou perder tempo com cursinho, eu quero entrar logo para uma faculdade e aí acaba, né, entrando numa faculdade privada tal, que tem ótimas faculdades, mas é que o meu caso era diferente, né? Então assim, eu não achava justo, como eu disse, gastar toda a poupança da minha mãe pagando escola para mim. Então isso foi algo que me marcou bastante, felizmente eu consegui, né, fazer esses estudos. E depois na universidade eu fui tendo algumas oportunidades de trabalho e a trajetória, né, que eu queria compartilhar aqui, esse início eu me prolonguei mais, só que eu tive também uma experiência muito bacana quando eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro emprego numa construtora. E aí eu tinha terminado minha pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Unicamp, estava louco para botar tudo isso em prática, e aí o meu chefe falava, Paulo, poxa, aqui, né, não vai ter mercado para trabalhar com sustentabilidade. E aí eu criei coragem, pedi demissão do meu emprego, e uma frase do meu chefe me marcou muito, né? Foi um grande mentor para mim, o Edinho Tortella, e aí ele pegou e falou assim, olha, Paulo, você é uma pessoa capaz, né? Vai lá, boa sorte, conte comigo e tenha algo em mente, porque eu ganhava um bom salário na época, pessoal. Eu era registrado, ganhava um salário muito bom e pedia conta porque eu sentia uma certa necessidade de fazer coisas que eu tinha estudado para aquilo. Eu tinha acabado uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável e eu queria exercer aquilo. E também estava morando fora de casa, longe da minha família, meus amigos. E aí eu voltei e ele falou assim, nunca trabalhe pelo dinheiro. Nunca trabalhe pelo dinheiro, porque o dinheiro vai vir. Meu ex-chefe me falou isso aí. E você ouvir isso quando você está pedindo demissão do emprego para começar a empreender e trabalhar por conta, foi algo confortante, porque você imagina, eu já sabia que no mês seguinte eu não ia ter mais meu salário, eu tinha minha reserva, eu sempre poupei, eu sempre guardei mais do que gastei, e aí ele falou isso e eu disse, faz sentido, né? Não trabalhe pelo dinheiro, que o dinheiro vem. Quando você não trabalha pelo dinheiro, Iago, você trabalha pelo quê? Depende, no seu caso você falaria pra mim que eu trabalho por comida. Que é o que ele me fala toda vez que a gente vai almoçar quando a gente tá trabalhando. Pode ser. Vai ficar clichê, mas é pelo amor. Pelo propósito. Pelo amor. Exatamente. Quando mas uma coisa, cara, que tipo... É até meio raso esse discurso, né? Faça o que você ama. Não é raso não, cara. Não, é raso no sentido de que batido. Assim... É raso no sentido de que assim... você vê muita gente falando isso como se fosse simplesmente fazer o que você fez, mas você tocou num ponto importante. Você tinha uma reserva, você se planejou para isso. Porque quando você vê as pessoas falando, né, e vê todo aquele empreendedorismo de palco, onde as coisas sempre dão certo, isso às vezes fica sem ser um comentário à parte. Não. Então assim, faça o que você ama, mas às vezes você vai ter que trabalhar o dobro, você vai ter que trabalhar à noite. Exato. Entendeu? Não significa que você tem que abrir mão de tudo e sair fazendo, que vai dar tudo certo, porque também não é assim. Você vai ter os momentos de perrengue se você não tiver um planejamento muito sólido para isso, né? Exatamente. Mas daqui a pouco a gente vai dar dica de marketing digital, que também igual vai virar o Paulo Negro agora. Faça aquilo que você ama
e faça o seu propósito a partir do momento que você tem condições disso. Então, você não vai ser um recém-formado que já tem claramente um propósito, né? Ou que já tem claramente condições de andar com as próprias pernas. Nem deve. Deve sempre trabalhar para alguém, pelo menos uns 3 anos, para depois empreender. Mas é assim, quando a gente trabalha pelo propósito, o dinheiro não é o principal ponto. E aí, cara, o que eu aprendi relativamente cedo é que eu tinha esse propósito maior dentro da construção, dentro da arquitetura, que era de fazer melhor. E aí eu encontrei esse fazer melhor através da sustentabilidade e depois através do intangível sentimento de bem-estar através da arquitetura da felicidade. Então, hoje eu consigo responder claramente que o meu propósito é, através do meu trabalho, proporcionar qualidade de vida através de espaços melhores para as pessoas. Isso para mim é muito claro. Mas como é que eu cheguei, né, nesse propósito? Através de um sentimento de inquietude, né, de questionador, sempre tentando compreender as coisas, sempre tentando melhorar. Então, e a partir de um certo momento, né, então, eu sem compromissos de gastos com filho, com família, né, sendo solteiro, não era difícil eu me sustentar. E a partir de um certo momento, você começa a subir na carreira, você começa a ter uma visibilidade maior, a ter um respeito maior. Hoje no carro, né, a gente indo para a obra, eu recebi uma ligação muito bacana lá daquela moça da construtora, falando, pô, Paulo, você é referência, não sei o quê. Pô, mó legal ouvir isso, né? É um negócio que te enche. E aí, só que, pô, faz 11 anos que eu tenho escritório, né? Faz 13 anos que eu me formei. E aí, isso tudo leva um tempo. Então, assim, pessoal, você quer colher? Planta. Então, primeiro planta, rega, cuida, um dia você vai colher. Hoje eu tô aqui, todo feliz, gravando videozinho, tomando café, trocando ideia, sexta-feira à tarde, não vou voltar pro escritório, são quase 4 horas da tarde, vou mandar uns e-mails aqui mesmo de casa, vou fazer minha faxina aqui em casa, porque faz uma semana que eu não limpo, e sou eu quem cuida das minhas coisas. Cara, essa liberdade não tem preço. Só que pra eu estar aqui, eu ralei, bicho. Ralei, morei fora, morei em kitnet, fiquei trabalhando, tocava 15 obras ao mesmo tempo, como recém-formado. Então, assim, você rala por um tempo, planta, rega, cuida. Hoje eu tô colhendo, pô, hoje eu tenho bastante projeto, tenho clientes maravilhosos, tenho uma equipe maravilhosa, tenho o Iago, que fica aqui enchendo vocês de conteúdo maravilhoso. Então, assim, eu plantei bastante para estar colhendo, né? E assim, tô só começando essa colheita. Então, tenha um propósito, rala antes, seja honesto, né? Respeite a sua família, seus amigos, né? E essa coisa que me motivou a trocar essa ideia aqui com vocês era essa responsabilidade, né, para com a minha mãe, a quem eu dedico esse vídeo, que eu não achava justo a minha mãe ter trabalhado tantos anos para guardar dinheiro para gastar comigo em faculdade particular, cara. Então eu dei meus pulos, eu fiz 2 anos de cursinho, meus pais pagaram o cursinho, então também, né, fui beneficiado por essa sorte, mas depois eu não permiti com que minha mãe gastasse as reservas dela aí de professora pagando faculdade. Então, pô, se eu conseguir e eu estudei em escola pública minha vida inteira, você consegue também, galera, né? Então é isso, fica a dica do tio Paulo.